Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando da cidade barulhenta de Presidente Prudente no interior de São Paulo. E esse é o Câmera Escura, o nosso podcast de fotografia, música, quadrinhos, TV e o que mais vier à nossa cabeça. Hoje o papo é sobre fotografia, e melhor, sobre astrofotografia. A gente vai conversar com Pedro Palota. Tudo bem, Pedro? E aí, Gilson, como é que você tá? Tudo certo? Tudo tranquilo. E aí, Pedro, Fala aí pra galera que ouve o Câmera Escura, quem é você e por que você tá aqui hoje falando sobre astrofotografia? Bom, tirando a parte que eu te paguei pra participar, Gilson, que eu Olha! te mandei Ui, aquele mandou no PicPay ali Pix, mandou no bonitinho. Pix, né? Mandei o Agora é Pix, que é mais Pix. rápido, pagar Agora é até no fim de Pix. semana. Eu sou o Pedro, eu tenho um canal chamado Space Orbit, que acompanha lançamentos espaciais, e também participo de um podcast aí, que é até que bastante conhecido, chamado Radiofobia, lá do Léo Lopes. E eu sempre fui amante da fotografia, eu entrei principalmente na fotografia por causa da astrofotografia em si, porque eu sempre fui muito amante dos astros, sempre gostei muito, sempre fui um entusiasta, depois tive a oportunidade de estudar um pouco disso na faculdade também. E eu sempre soube que a astrofotografia era uma brincadeira meio cara, né? Então eu tive que aos poucos conquistando meus equipamentos ali para conseguir fotografar as coisas mais ou menos ali do jeito que eu queria. Olha só que legal. Então a gente volta daqui a pouco, depois da vinheta, pra bater esse papo que é muito bacana. Você está ouvindo Câmara Escura, o podcast de fotografia, música, cinema e o que mais der na telha. Apresentação, Gilson Lorente. E então, gente, olha só. Astrofotografia. Eu acho que todo mundo tem algum pensamento do que seria astrofotografia. Mas você começa a pesquisar e você percebe que não é tudo igual e também tem ali uma categorias de astrofotografia, uma coisa meio complicada. Então, Pedro, o que seria a astrofotografia? E como que tu entrou nessa? Pra gente começar a ter esse papo. Bom, a astrofotografia, ela não é uma. Muita gente acha que a astrofotografia seria basicamente tirar foto da Lua, né? Que é um astro mais fácil que está ali, o satélite natural da Terra, que está aqui do lado, ele é bem iluminado, e mesmo assim, tirar foto da Lua não é muito simples, não. Tá? Para tirar uma boa foto da Lua, dá um belo de um trabalho. Então, a astrofotografia vai desde da parte da própria astronomia mesmo, que aí você acoplar uma câmera dentro de um telescópio de qualquer tamanho, seja um telescópio caseiro, um telescópio mais amador, ou um extremamente profissional, às vezes, até mesmo as fotos de exposição, mesmo com câmeras reflex, ou até outros tipos de câmera, hoje em dia até com celular, dependendo da condição que você tiver, você consegue fazer fotos bem interessantes de astrofotografia, né? Então, isso faz com que hoje em dia a gente tem uma gama muito boa de opções para trabalhar nessa parte, né? Então, eu acho interessante essa área, principalmente porque ela exige muita técnica, né? Como ela não depende de pessoas como uma foto, como retrato, até eventos, outras coisas, ele depende muito da natureza como tá. Então, às vezes você se programa todo para fazer uma viagem ou você leva os equipamentos para uma viagem que você vai fazer e você não consegue nada porque o tempo está uma desgraça de ruim. Eu vou até dar um exemplo interessante. Ano passado eu fui para a Suécia, eu e minha esposa, nós fomos para a Suécia, que temos um amigo que morava lá e tudo mais. E aí eu levei a minha câmera justamente para fazer foto de astrofotografia. Porque eu falei, todos os lugares que eu vou, eu tento levar, porque nenhum céu é exatamente igual em nenhum lugar, né? E aí eu levei para a Suécia e todos os dias, dos 10 dias que eu fiquei lá, 7 dias que eu fiquei lá, estavam muito, muito, muito nublados. Então eu não consegui tirar nenhuma foto do céu porque eu dei muito azar, mas acontece. Então é esse jogo meio que disputar ali com a natureza, quando você consegue ou não tirar foto. Então, o pessoal acha que você já tem aquela doença do fotógrafo que é planejar pegas em locais que você quer fotografar, né? Olha só, o fotógrafo é o único profissional que ele tira férias para fotografar. É isso mesmo. Como assim, né? Você não vai fotografar, mas você vai
viajar para fotografar. Tem um caso muito legal aqui na cidade, tem um fotógrafo aqui em Prudente, o Adriano Kirihara, que ele tem ali uma experiência em fotografia de natureza, já publicou em revista, e ele faz muito aquele traço de estrelas, né? Na fotografia. Star Trail. Isso, Star Trail na fotografia. E o Senac aqui de Prudente contratou ele para dar um curso de fotografia sobre isso. E no mês que foi o curso de fotografia, ficou nublado o mês inteiro. E a gente não conseguiu fazer a aula prática do curso dele, porque nublou, cara. Assim mesmo. Nublou, então, né, quem sabe, um dia aparece e tal, aquela coisa toda. E esse problema acontece também, que gosto muito de astrofotografia, mas também gosto muito de tirar fotografia de raio. E a técnica é um pouco parecida de você... Cada um tem uma técnica, um ajuste dentro dessa técnica, mas eu uso a exposição, principalmente no caso de raio. E às vezes você não está apontado para o lado da tempestade, ou os raios estão para trás de uma outra nuvem, ou seja, tem duas nuvens encavaladas e ela está na nuvem do fundo e você não pega. Quando eu morava na casa da minha mãe, toda vez que chovia e tinha uma tempestade, estava na frente do meu quarto. Então eu apontava a câmera para lá e tirei muita foto de raio legal. Agora que eu mudei aqui, que eu vim pra Moca, aqui em São Paulo, mas eu nunca consegui tirar uma foto de raio aqui. Porque eu não tô apontado nunca pro lado que vem a tempestade, entendeu? Aí dá esse azar, é umas coisas engraçadas que acontecem mesmo, quando você tem que depender da natureza, né? Pô, tem uns caras nos Estados Unidos que eles vivem caçando tempestade, né? Caraca, mano, eu vejo aqueles vídeos lá e eu fico pensando, tudo bem, né, cara, a gente não tem essas tempestades loucas aqui no Brasil, mas do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da captura do que está acontecendo, é uma coisa belíssima, né, cara? Uma força da natureza incrível. É pena que é extremamente destrutiva e é perigosíssimo até para quem está fotografando, né? Porque se você tem os caras que vão pesquisar, que são os meteorologistas e entre outros caras que estão ali, e tem os caras que são só spotter. O cara só vai lá para tirar foto de supercélula, de tempestade e tudo mais. E cara, é perigoso pra caramba. Mesmo de quem tá longe é complicado, viu? Porque muda muito rápido a condição, né? Então, isso até na própria astrofotografia, por exemplo, você tem vários tipos de foto de exposição. Tem foto de exposição curta, média, longa e ultra longa. O cara às vezes pode passar a noite inteira tirando foto. Pessoal, o cara tá apontando para um canto lá, deixou lá o tripézinho dele lá montado. E tá tirando foto por, sei lá, 5, 6 horas seguidas ali direto e começa a chegar uma nuvem. O cara faz o quê? Chora, né? Porque já era, vai acabar com a foto, todo aquele vídeo aquele time-lapse que ele tá montando, vai pro vinagre, entendeu? É complicado. E se a gente for pensar, vamos falar agora para quem tá ouvindo a gente, ele pode estar pensando, o que você precisa ter, né? Os equipamentos mínimos para realizar as primeiras fotos. Porque, cara, a gente tem que admitir, a fotografia não é um passatempo, um hobby barato, né? Ontem mesmo, alguém lá no Twitter postou uma foto de um cara que ele conseguiu fotografar a lua cheia passando por uma caverna, ali, por uma formação geológica e tal. E o pessoal, nossa, quanto será que ele tem de equipamento para fazer um negócio desse, né? Para possibilitar isso daí. E a pessoa E não é barato. A gente sabe que essas coisas não são baratas. Mas qual que seria o mínimo para a pessoa começar na astrofotografia? Olha, eu acho que depende um pouco do que você quer. Porque dá para ser caro e dá para ser estupidamente caro, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não sou aquela pessoa que pensa que é um pouco elitista, sabe? Ah, não, você tem que comprar uma câmera, um corpo de 5 mil reais, menos é tudo porcaria. Vai depender. É aquela história que todo mundo fala, que entende um pouco de fotografia, ou até profissionais mesmo, que o corpo não importa tanto quanto as lentes, né? Então, eu mesmo tenho uma 3200 da Nikon, que para o que eu faço, ela serve muito bem. Se eu tivesse uma full frame, minha vida seria melhor, mas não dá, é muito caro você pagar $2.000 um corpo de câmera, né? Ainda mais com o dólar super barato que tá nessa época agora. Então, eu tenho uma 3200, mas aí vai mudar mais no sentido do tamanho do sensor. Isso vai afetar o tipo de foto que você consegue tirar. Se você tiver um sensor corpado, você vai conseguir fazer menos tempo de exposição.
por causa a regra dos 500. Até a gente pode falar dela depois um pouquinho. Mas se você tiver um corpo normal, assim, que seja uma lente cropada, desculpa, um corpo cropado, o sensorzinho cropado, e uma lente já, a própria lente do kit mesmo, que vier, às vezes uma 1855, você já consegue começar a fazer alguma coisa. Tá? Não, vai depender um pouco do quanto você está, como que está o ambiente que você está, se tem muita poluição luminosa, se não tem, e o seu posicionamento em relação até, às vezes, a outras luzes que estão próximas disso, mas dá para fazer. Eu fiz muita foto com 1855 de astrofotografia já. Isso não é um impeditivo. O que vai precisar, que eu acho que é uma coisa essencial e que muita gente às vezes não dá valor, é um tripé de boa qualidade. Porque, como são fotos, você vai trabalhar com exposições ali de 5, 10, 15, às vezes até 30 segundos, você precisa ter um tripé que é muito estável. Então, às vezes, um tripé um pouco mais leve ou menos, com uma construção um pouco pior, ele vai tremer a sua foto e a sua foto vai ficar esquisita. E até alguns tripés mesmo tem um lugar ali que você pode colocar peso nele. Então, você põe um lastro, você pega um peso ali qualquer, pode ser desde uma lata de tinta com areia, sei lá, alguma coisa do gênero, e deixar ali para deixar ele ainda mais estável. Quanto mais estável ele ficar, melhor vai ser a sua foto. Então tem que. Mas basicamente essa tripé é o corpo, e quanto menor a distância focal da lente, melhor, e quanto maior a abertura, também melhor. Então, esse jogo de ter lentes com distância focal baixa e grande abertura é o que fazem as lentes ficarem extremamente caras, mas é o que dão os resultados um pouco melhores. Se você tiver uma lente full frame ou uma câmera full frame, é melhor ainda, que você vai conseguir trabalhar com distância focal ainda menor e vai conseguir fazer exposições ainda maiores. Então, é por isso que eu falei, dá para entrar, que é câmeras cropadas e lentes, até mesmo a lente do kit, ou uma lente ali já abaixo na casa dos 20, 25 ali para menos, com uma abertura alta ali, na casa dos 1.8 ou às vezes 2.8, você já consegue fazer muita coisa já. Mas quanto menor você tiver, melhor. Mas o problema é que muitas dessas lentes nem tem aqui no Brasil, ou se tem, custa uma fortuna absurda. É que aqui, cara, tudo é mais difícil aqui no Brasil. Mas existem alguns fabricantes que eles têm, às vezes, lentes que não tem nem foco automático, é um foco manual. Mas elas têm uma baixa distância focal, lente de 14mm, 16mm, com grande abertura de diafragma. Elas são mais baratas porque elas não têm o foco automático. Mas elas acabam chegando aqui no Brasil também por um preço absurdo e a gente acaba não conseguindo comprar. Eu vou dar um exemplo para você, Gilson. Eu tenho uma lente da Rokinon, ela é 24mm 1.4. Eu comprei exclusivamente para astrofotografia. Ela tem o foco manual, mas, sinceramente, para esse tipo de coisa que eu faço de astrofotografia, que é um hobby, e até mesmo para outras coisas, se você acostuma com o foco manual, você manda ver. E como você está trabalhando na astrofotografia com coisas extremamente estáticas, não tem necessidade de você ter um foco automático, mesmo porque você vai focar no infinito e muitas vezes a câmera no escuro ela não foca bem. A maioria das câmeras ela não focam bem no infinito, ainda mais no escuro. Então não faz quase diferença para a astrofotografia você ter a câmera no manual ou no automático. Tanto que as lentes que eu tenho que tem foco automático, quando eu vou utilizar elas para astrofotografia, eu desligo o foco, que é o foco automático, porque o manual é muito melhor, já que eu vou ter que posicionar no infinito mesmo. Então, só que essa lente que eu comprei, ela não tinha aqui no Brasil, essa Rokinon. Eu comprei ela em 2015. 2015, que eu fui lá na BH em Nova York e comprei. Eu fui viajar, eu fui para Nova York exclusivamente nessa parte da minha viagem que a gente foi de férias, e minha esposa, para ir na BH para comprar essa lente. Na época, ela custou $700. Tá? Aqui no Brasil, na época o dólar estava 2 e pouco, mais ou menos, aí, quase R$3, na faixa dos R$3. Ela estava custando R$4.000 aqui no Brasil e tinha uma pessoa vendendo no Mercado Livre. Nunca mais achei essa lente aqui. Então, tem muita coisa lá fora que não tem aqui. Se você tiver a oportunidade de trazer, é muito melhor. Porque equipamento bom, infelizmente, aqui ou não tem, ou é estupidamente caro. Então, porque a pessoa... Por isso que eu falo, cara, tu tem que pesquisar. A pessoa chega pra mim, eu preciso comprar uma câmera, eu preciso comprar uma lente. O que eu compro? Eu falei, cara, depende, o que você vai fazer?
que você vai fotografar? Qual o seu objetivo? Porque às vezes o cara vai lá e fala, não, eu vou fotografar a natureza, eu vou comprar uma 70-200 2.8 com estabilizador. Aí você pagar vai... a fortuna. Aí você vai lá, o cara só usa essa 70-200 com tripé. Ou seja, ele não precisa de estabilizador. Porque ele tem que desligar o estabilizador com o tripé. Então, é a mesma coisa. Vou fotografar a natureza ali, eu vou comprar uma full frame e uma lente mais ou menos. Não, cara, compra uma câmera de entrada e compra uma lente melhor. Porque... Compra uma telefoto da Sigma, 150, 300, 500, você vai ser feliz pra caramba. Então, porque por exemplo, você falou pra mim, você tem uma Nikon 3200. Cara, é uma câmera com ótima qualidade de imagem e eu só não indico ela pros meus alunos pra quem vai fotografar evento batidão. Porque ela não aguenta. Ela não vai aguentar você pegar toda noite e fazer 5, 6 mil fotos com ela. Não. Ela vai arregar. Agora, o que você vai fazer? Eu vou fotografar gestante. Quantas gestantes você vai fotografar por semana? Umas 3. Você vai lá, o ensaio tem 150, 200, 300 fotos? Pô, a 3.200 dá conta. Porque você não vai estrangular ela ali, 5 mil fotos todo fim de semana. Você não vai segurar o disparador e ficar até acabar o cartão, né? Como você falou, uma full frame seria melhor? Mas uma cropada dá conta. Então, se eu não tenho dinheiro, vamos guardar o dinheiro e investir numa lente mais bacana. Né? Foi o que eu fiz, foi exatamente o o tipo de situação onde você não precisa ter uma câmera full frame agora. O dia que ela vier, ela é bem-vinda. Mas no momento, você consegue se virar com uma câmera mais barata. Sim, por exemplo, a Nikon, desculpa te interromper, a Nikon lançou uma câmera específica para astrofotografia, uma época, se eu não me engano, era a D750A ou D710A, não lembro, foi série 7 ou série 8, uma das duas. E eles lançaram que tinham algumas coisas diferentes justamente para astrofotografia, permitindo tempos maiores de exposição e uma série de outras coisas. Só que você vai ver o corpo dessa câmera lá nos Estados Unidos, custa tipo $2.600, cara. Você não vai comprar isso aqui no Brasil porque você não vai achar, entendeu? Você não acha nem as versões que não são especiais, né? As versões diferentes. Imagina se você vai achar as versões específicas para aplicação. Então tem que ter um pouco de pé no chão nesse ponto. Senão você vai gastar 15 mil reais e você não aprendeu nada e você só jogou dinheiro fora também, entendeu? Por isso que é interessante você sempre pesquisar e conversar com alguém que entenda do assunto para te dar a melhor indicação. Uma coisa que você falou e é interessante é a questão do tripé. Cara, tripé, normalmente, tem gente que nunca usa um tripé na vida. Mas o dia que você precisa, ninguém te empresta, porque é um negócio caro. É um negócio caro, né? Como você falou, tem tripé que você entra lá nas lojas americanas, tem tripé de R$70, de R$110, R$120. Tu monta ele, o vento balança ele. Dá um vento e ele balança. Fala, cara, ou seja, ele não tá cumprindo a função dele, que é estabilizar uma câmera. Eu tenho um tripé de entrada, assim, na época que já era um pouco melhor do que o que tinha esses super baratos. Comprei numa loja já mais de fotografia, o cara mais especializado. Eu paguei acho que uns 200 e poucos reais e ele é bem de entrada. O tripé bom da Manfrotto pra frente ali é 500, 800 pau, se não mais, cara. Pra começar a pegar um negócio que é bom de verdade. É caro o tripé bom, por isso que ninguém presta não. Tem que prestar não mesmo. Se eu quebrar, é do prejuízo. Olha, Manfrotto hoje, com o dólar no que tá, eu acho que os de entrada ali, que eu tenho um aqui que ele é bem parrudinho, ele é bem pesado, ele vai estar custando hoje uns R$1.500, cara. Então, eu tenho o dólar de tripé já meio antigo já. Isso valor Mercado Livre. Mas tem umas opções de 500, 600 que você olha assim, o pessoal tá indicando bem. São tripés aí que são bem bacanas. Cara, aí você tem que pensar também, se você vai fotografar a natureza, que é o meu caso, andar com um tripé de 10 kg nas costas é uma coisa que vai te cansar em algum momento. Mas por isso que é uma coisa importante de se programar para fazer esse tipo de fotografia, porque não adianta você sair de casa, olhou para o céu, tá nublado e tá 100% nublado, esquece, perdeu a noite. Nem sai de casa. Porque a chance de mudar a meteorologia ali, a condição do tempo para você poder tirar foto vai ser muito difícil. Eu sei disso porque eu viajei bastante já uma época e eu deixava tudo pronto. E aí, sabe, uma vez ou outra eu ainda tentei, mas você vê que é perda de tempo. Você vai ter que levar todo o equipamento, sabe? Você vai ter que achar um lugar que seja seguro. E, infelizmente, a gente tem que botar isso na conta, porque a gente mora num país que é violento, querendo ou não, e mesmo em cidade
do interior, que é os lugares melhores para tirar, você tem que ter receio, afinal você tá andando com equipamento ali de às vezes 5, 7, 8, 10 mil reais, entendeu? Então você tem que ter um lugar que você possa parar o seu carro, onde você possa ter um lugar para colocar suas coisas e tenha baixa chance de aparecer alguém, ou lugares que são isolados, mas mesmo assim são pouco frequentados, porque não adianta nada ser um pico de um morro, que eu já fiz várias e várias vezes, mas ter 7 carros lá com cara, com som, com luz, com o quinto dos infernos, entendeu? Então, toda a condição mesmo, quanto mais isolado você tiver, mais legal a tua foto você vai ter para contar também. De vez em quando eu dou curso de fotografia de natureza aqui pela Oficina Cultural e eu digo pro pessoal, vocês vão fotografar a natureza? Vocês querem fotografar a natureza? A gente tem bastante área natural aqui na região, então é bacana. Então eu falo, ó, o investimento que você tem que ter que é fatal. Uma bolsa à prova d'água. É isso mesmo. Você mais, vai cair ou vai chover. É mais cara? É mais cara, mas você tem que ter. Pô, mas professor, eu não tenho agora pra investir, tô começando agora, tal. Cara, vai no mercado, compra um saco de lixo de 100 litros e leva ele na bolsa, sempre. Cara, são simples. Fechou o tempo, cara, abre esse saco, joga tudo dentro, dá um nó, põe nas costas e vai embora. Você pode tomar chuva, você não vai derreter que você não é de açúcar. Mas o seu equipamento estraga, já joga celular, já joga carteira, tudo que vai estragar tu joga lá e de boa, vambora. Porque realmente, cara, você tá no meio da mata e começa a chuva de repente, do nada. E você não esperou aquilo, começa a ventar e água. Aí você tem que estar preparado para se proteger e proteger seu equipamento, infelizmente. E eu acho que a pior coisa, que dá mais medo quando chove esse tipo de coisa, é quando dá umidade na lente, cara. Porque, puta, você vai falar, essa merda vai dar fungo agora e já era. Perdi a lente às vezes de 2 contos, você perde por causa de um negócio desse, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com o equipamento. Agora tem uma história interessante, hoje que eu sempre das viagens que eu faço, eu tento tirar foto de astrofotografia e muitas vezes eu consegui. Isso em 2018, a gente estava em Utah, eu e minha esposa, a gente tem uns parentes dela que moram em Utah. E a gente saiu ali da Califórnia, passou por Nevada ali, passou até por Vegas mesmo e passou Arizona e chegou em Utah ali. E tem uma cidade chamada St. George, uma cidade pequenininha, ali uma cidade de idoso assim que vai para se aposentar nos Estados Unidos, né? E lá tem muita formação rochosa interessante e tudo. E aí a gente foi num lugar durante o dia para fazer tiro livre, essas coisas tudo. E depois à noite a gente voltou lá para tirar foto, porque é um lugar muito isolado. A cidade era muito pequenininha, muito isolado. E aí a gente falou, vamos vir aqui de noite pra tirar foto. Aí a gente foi, né? Pegamos o carro, fomos, entramos lá no lugar que, cara, é um meio do mato mesmo. Meio do mato assim, né? O meio do deserto ali, é um deserto, na verdade, né? E aí a gente vai andando, e a gente deixei a câmera lá, montei tudo pra tirar a foto. E é uma coisa engraçada, como a gente tem o medo impresso no DNA, né? O brasileiro tem o medo impresso no DNA, que mesmo ali, numa cidade que tem um índice criminal minúsculo, se não for zero, que tem a cidade de, sei lá, 5, 6 mil habitantes, a gente fica com medo por causa do equipamento, entendeu? Porque aqui no Brasil eu já passei por umas situações um pouco complicadas quando eu fui tirar foto do céu já, por causa de gente que apareceu do nada, gente esquisita, e lá a gente conseguiu tirar foto, foi uma foto excelente que eu tirei e tal, mas a gente fica com medo por causa de equipamento, porque pra gente é muito caro. Entendeu? Enquanto o meu equipamento que eu tenho, um moleque de 15 anos nos Estados Unidos de classe média baixa tem, entendeu? E o teu equipamento que é mais profissional do que o meu, um moleque de 18 anos que começou a trabalhar agora consegue comprar, entendeu? Mas pra gente, a gente às vezes tem que passar anos para comprar um negócio. É muito complicado nesse ponto. Cara, é muito difícil mesmo comprar equipamento do Brasil, ainda mais agora que esse dólar é altíssimo. Quem tem aí tem que guardar, tem que cuidar bem, tem que fazer manutenção, porque comprar câmera nova hoje tá muito complicado. E tá, a gente falou do que seria interessante para a pessoa começar. E o que seria ideal para a pessoa fazer astrofotografia hoje? Vamos fazer aquele exercício de dinheiro não é problema. Qual seria o ideal hoje para fazer astrofotografia? Se for, vamos supor que meu dinheiro fosse infinito, hoje eu compraria uma série D ali da Nikon ou uma das Canons full frame. Eu não vou falar de Canon porque eu sou péssimo para o nome de Canon, tá? Mas qualquer Canon full frame de boa qualidade vai te dar um resultado muito bom. Mas a full frame ela é ideal porque
você consegue ter uma distância focal menor, você não tem o fator de cropagem com a lente, né, fazendo mudando o seu cálculo ali da regra dos 500 e fazendo com que você possa ficar mais tempo com exposição. Quanto mais tempo você tiver à disposição, mais luz você vai capturar, mais detalhes vão aparecer na sua foto e outras coisas também vão aparecer na sua foto que não aparecem com exposições de pouco tempo, tá? Então, se você tiver uma lente full frame, com uma câmera full frame, mas que seja uma lente muito clara, estupidamente clara, de 2.8 para baixo, 1.8, 1.4, às vezes até alguma coisa abaixo disso, mas aí já são lentes muito específicas, você vai ter resultados excepcionais se você tiver em uma condição ideal assim, de iluminação na região e tudo mais, e céu limpo, né? Então, se você tiver condição de gastar os seus 15 mil reais ali para mais, os seus 20 mil reais, você monta um equipamento de astrofotografia excepcional, que você vai conseguir trabalhar com ISO muito bem, vai conseguir trabalhar com uma distância focal minúscula, 14. Outro dia eu vi uma lente de 14 milímetros com 1.8, acho que é 1.4. É uma lente absurda. Se você pegar para fazer isso em astrofotografia, num lugar extremamente escuro, vai num deserto da vida ali, cara, você vai pegar até os antenas do ZT, cara, de tanto detalhe que tem. É basicamente isso, mas é muito, muito caro mesmo. Nesse ponto, o tripé, ele já não precisa ser um tripé estupidamente complicado, né? Agora, se você quiser fazer alguns tipos de time-lapses, aí você precisa ter umas coisas ali para acompanhar o movimento terrestre e tal, que é um pouco mais complicado. Uma outra coisa que é muito bom ter, até a gente não citou, é um disparador, né? O disparador de distância, que toda câmera tem, mas tem uma câmera Wi-Fi, tem via Bluetooth ou infravermelho, tudo. Ele é muito bom porque o fato de você colocar uma foto à disposição e você apertar o botão para disparar, você pode tremer a câmera e estragar uma foto. Eu já estraguei um monte de foto fazendo isso. Mesmo eu tendo a mãozinha super leve para conseguir tocar ali e já pegar o esquema. Então, o disparador é uma coisa muito, muito útil. Porque você tá ali sentado, você pode sentar, aperta, sai de perto da câmera, aperta e aperta quantas vezes precisar. O disparador tem, eu não sei se você falou disso, mas tem uns que dá pra fazer o time-lapse também, né? Isso, é exatamente isso. Você consegue regular a exposição e até mesmo aquele modo de, sei lá, tirar 3 fotos seguidas de 25 segundos. Fazer o time-lapse mesmo ali já das fotos. Isso é muito útil, só que esses já são bem mais invocados, assim, né? Então, acabam sendo... Eu acho um equipamento muito caro. Por mais... Ele é muito útil, muito caro e não tão complexo. Mas é bem legal mesmo. E de bom, outra coisa que é bom ter que eu ainda não comprei porque é caro pra caramba, aquelas dummy battery, que é tipo pra você poder deixar a câmera ligada sem precisar ter problema de bateria, porque fazer exposição torra a bateria pra caramba. Então, pelo menos 2 baterias tem que ter, porque se você pegar uma noite aí e você vai fotografar às vezes 1, 2 horas que seja, cara, já vai muita, muita, muita bateria mesmo. Você falou da norma do 500, como é que é o nome da norma? Isso, a regra dos 500. Regra dos 500. Explica rapidinho pra gente o que é isso. A regra dos 500, ela é basicamente ali o santo graal da astrofotografia. Ele que vai ditar que tipo de foto que você vai tirar. Então, a regra dos 500, eu já vi umas variações dela de regras dos 500, regras dos 600, mas o nome mais comum é regra dos 500, que é basicamente você pega 500 e divide pela distância focal da sua lente. Então, vamos supor que você tem uma 50 milímetros e você tem 500 dividido por 50, você vai ter 10. Então esse 10 vai ser o tempo que você consegue fazer de exposição da sua câmera sem que ocorra o efeito do Star Trail, que é aquela marquinha que acontece nas estrelas, que faz que forma um traço, né? E depois que você começa a tirar foto durante muito tempo. Então, se você quiser ter uma foto estática, que fica aquelas fotos que todo mundo está acostumado a ver da galáxia ali, do braço da Via Láctea e estrela e tudo mais, é essa conta que você precisa levar em conta. Por isso que quanto menor a sua distância focal, mais tempo de exposição você vai conseguir ter. Porque a minha lente é 24 milímetros, se eu não me engano, eu consigo, e como ela é cropada, tem que entrar o fator do crop também, eu consigo fazer coisa de 18 segundos aproximadamente sem ter o Star Trail. Então, em relação a uma 50mm, são 8 segundos a mais de exposição, entendeu? Então é muita diferença.
Por isso que quando você tem, ainda você juntando com uma lente de grande abertura, uma lente extremamente clara, você compensa o tempo de exposição. Então, para você não precisar ter um tempo de exposição ainda maior, você tem uma lente muito clara que permite que entre mais luz, e, consequentemente vai fazer fotos muito melhores. Então, a regra dos 500 é isso. 500 dividido pela distância focal vai ser basicamente quanto você vai poder usar a exposição. Lembrando que a sua distância focal, se for cropado, você vai precisar multiplicar pelo fator de cropagem lá da sua câmera. Cada câmera tem um, né? Então, mas é a regra de ouro. Se você quiser fazer Star Trail, é muito mais simples. Então, você não precisa levar a regra dos 500 em consideração. Você simplesmente dispara e fica quanto tempo você quiser. Quanto mais tempo você ficar fazendo a exposição ou o time-lapse da sua exposição, porque dificilmente você vai conseguir fazer um time-lapse muito comprido, maior do que 30, 40 segundos, às vezes 1 minuto, com uma câmera comum, mas aí você começa a ver o efeito do Star Trail, e aí você vai ver todo o caminho que as estrelas fazem. E até uma coisa interessante, que isso talvez você não sei se você sabe, Justo, mas quando você faz o Star Trail e você vê aquele monte de semicírculos que formam, né, como se fosse um grande círculo girando, o centro dessa abóboda, ele vai ser o polo celeste. Então, é ali que vai ser o ponto onde está tudo girando em relação à Terra. É bem interessante isso, que é uma forma de você enxergar ali onde é que está o polo celeste na sua região ali. É bacana o posicionamento dele, cada lugar vai ser diferente, por isso que eu sempre falo ali que cada lugar que você for, se você for na sua cidade é um céu, se você for na cidade do lado é outro céu, se for outro país é outro céu. Principalmente se for pro hemisfério norte, que as estrelas são diferentes. Né? Pô, mano, que bacana. Agora, uma coisa que aí também é dúvida de muita gente. Cara, até onde eu posso forçar a regulagem da minha câmera e pra mim não ter caquinha? Eu sei que pra por exemplo, vamos falar ISO. ISO é sempre uma coisa que todo mundo tem caraminhola na cabeça. Eu não tenho problema nenhum com ruído. Tá? Eu chego em evento, eu falo para as pessoas, olha, eu já chego no evento com ISO 6000. Então, se ficar bom, fica. Se não ficar, eu vou até 12, sem problema. Mas e na astrofotografia, como que isso funciona? Aí é uma coisa que existe uma certa divergência, né? Eu já vi muita gente falando que o ideal é você colocar um ISO alto, porque aí você vai ter o sensor vai ter uma, vamos dizer, o sensor vai estar mais sensível, né? Vamos dizer, ele vai captar mais coisas. Só que não adianta você ter também uma câmera muito simples, que com um ISO ali que vai até às vezes 3.200, 6.400, que hoje é até uma coisa bem comum, mas ele já está naquele 6.400 bem estourado já, que já não é um sensor muito bom e tudo. Não adianta você meter um 6.400, a tua foto vai ficar realmente uma porcaria. Né? E você vai ver que tem coisas ali na foto que não são estrelas, são puramente ruído de sensor. Então o ideal é você achar o ponto da sua câmera. Eu acho que eu já fiz de todo tipo, já fiz tanto com ISO muito baixo, ISO 100, sabe? Já fiz, e dependendo de como tiver a condição, dá um resultado bom, porque aí o sensor fica bem limpo, né? Não fica tanta coisa. Mas se você tiver uma câmera que tem um ISO ali 6400, vai até no máximo 3200. Não vai muito mais que isso, porque você já começa a forçar muito a barra da câmera. E se você tiver uma full frame, você pode abusar um pouco mais, né? Que o full frame, o sensor é muito melhor do que o sensor cropado. Mas o ideal é assim, você não forçar a barra no ISO. Vamos dizer assim, não use o ISO que você acha que é uma foto à noite de alguém, assim, ficaria ruim. É a dica que eu posso dar nesse ponto, porque você quer tirar foto do céu e não do ruído que o céu trouxe no seu sensor, entendeu? É basicamente isso. Aí na questão, é uma longa exposição, no caso das estrelas, não tem como. Não é o mesmo caso da Lua, né? As pessoas às vezes acham que a Lua também é uma longa exposição e tenta fazer isso e só fica uma bola branca, né? Sem definição nenhuma. E a abertura é sempre o máximo que a sua lente pode obter. Basicamente isso. E aí vai ter uma coisa, você pode ter essa briga ali um pouco entre abertura e tempo de exposição, porque se você tiver num lugar, por exemplo, que tem uma iluminação fraca, mas ainda tem uma iluminação pontual de longe, um poste, às vezes até alguns bons metros de distância, porque como você vai ficar com o sensor aberto muito tempo, ele vai pegar, cara. É impressionante as coisas que você descobre. Às vezes você tá no baita escuro, você já ficou um tempão lá no escuro, sua vista já acostumou. Você põe lá 10 segundos de exposição, você vê um monte de lugar, você fala, caraca, não tem nada ali. Não, é como fica muito tempo exposto, a câmera vai pegando de tudo. E como tem dispersão na atmosfera,
Então a luz, ela tá indo, por exemplo, de um poste, ela vai para baixo, ela reflete no asfalto, e esse pouquinho que vier, ele ocorre a dispersão dessa luz e ela vai para horizontal mesmo. Então, ao invés dela voltar na vertical, né, perpendicular ali ao chão, ela faz uma curva, ela vai curva, né, reflete para outro canto e vai pegar na tua câmera. Por isso que às vezes você colocar um tempo de abertura muito no limite e o tempo de exposição muito no limite e a abertura muito grande, às vezes você pode pegar simplesmente um monte de coisa que não é aquilo que você queria pegar. Então tem que ir testando, cada lugar é um lugar. Entendeu? Tem lugar que você pode usar isso até a seu favor. Tirei uma foto uma vez no topo do Morro Pelado, em Águas de Lindóia. Uma das melhores fotos que eu já tirei de astrofotografia, que como a cidade está abaixo do morro, ela, durante o processo da foto, a luz da cidade, como a maioria das luzes são amarelas ainda, principalmente no interior, não são brancas, ela dá um efeito como se fosse o céu tivesse um pouco mais avermelhado. Então isso acabou dando um efeito, um mix legal na foto. Então só que nesse ponto você perde todos os detalhes de braço, de Via Láctea, às vezes alguma outra coisa que é um pouco mais bacana. Mas aí vai depender do que você vai querer fazer. Entendeu? É isso que é o legal. Você pode tanto usar isso a seu favor, quanto atrapalhar. Na maioria das vezes atrapalha, tá? Mas às vezes saem uns efeitos legais também. Isso nos leva a uma questão que é primordial na astrofotografia. Onde fotografar? Como escolher o local a ser fotografado? Aqui na região, é só lâmpada amarela pra todo lado, cara, e parece que tá tudo pegando fogo, é uma loucura isso. Então, no Brasil, como que a gente faz? Como que a gente escolhe um local? O que você pode dar de dica aí pra galera que tá ouvindo? Olha, o que eu uso é basicamente, vamos dizer assim, você vai para uma cidade do interior. São Paulo eu já tirei uma coisa ou outra, mas é estupidamente difícil, porque tem, além de ser extremamente poluído com iluminação, você tem a poluição que afeta, querendo ou não, tá? E a São Paulo vira e mexe, muda muito o clima, então às vezes não dá para nem quando você quer fazer uma foto ruim de astrofotografia você consegue, porque é muito complicado. Mas se você mora no interior, quanto mais para o interior, melhor, obviamente. Quanto mais isolado, obviamente, melhor. Só que se você quer uma dica, você quero tirar foto do céu, mas eu não tenho condição de ir lá pro Cafundó do Judas lá. Vai no ponto turístico da sua cidade, que é o mais alto, tá? Então, que nem aqui em Águas de Lindóia é um lugar que eu ia muito. Tem o Morro Pelado, em Poços de Caldas eu fui no outro lugar lá também, que tinha um morro lá, que é o Morro do Cristo. Fui um outro canto lá, um ponto que tem um lugar para pular de paraquedas, essas coisas todas, paraglide. Então lá é um lugar bem mais isolado, entendeu? É o lado que fica virado pro vale, então não tem nada lá. Então pro lado contrário da cidade. Então vai nesses pontos turísticos, principalmente cidade interior, tem muito isso. Não sei se é imprudente vai ter, porque aí você já vai estar no Planalto Paulista, né? Nessa região do Planalto Paulista é tudo muito plano, então não tem muita coisa. Mas aqui a gente que está mais pro leste aqui do estado, tem um pouco mais de variação de relevo, então você consegue brincar um pouco mais com isso. Mas eu fiz isso em Águas de Lindóia, fiz em Poços de Caldas, fiz em Campos do Jordão, fiz também ali em Santo Antônio do Pinhal. Esses lugares sempre tem coisa boa que dá para aproveitar. É o melhor jeito, é o jeito mais fácil. Agora, se você tiver num lugar mais isoladão, assim, vamos supor, uma praia que seja num lugar isolado, uma praia mais isolada, aponta para o mar a câmera e manda ver, porque o mar não tem luz nenhuma, né? Então a dispersão também é bem complicada de ter ali, é mais difícil. Então você vai ter resultados muito, muito, muito bacanas mesmo. E não precisa ir muito longe também, tá? Às vezes uma cidade que você vai ali a 100 km de São Paulo aqui, por exemplo, já muda completamente o céu. Nosso relevo aqui é bem chatinho mesmo. E a gente tem um problema adicional. Problema não, que eu acho que o problema é nosso e a gente que tem que lutar. É que tem muito lugar isolado aqui que a gente procura, é lugar que tem onça, né? Então você tem que tomar cuidado pra não virar o jantar também de um bicho desse, né, cara? Que aqui, Teodoro Sampaio é um município a 100 km daqui. Lá eles têm o Morro do Diabo, que eu acho que é a maior elevação que a gente tem aqui na região. Que é 20 metros, né? Aquelas coisas que não tem nada na não, região, né? cara, Pô, mano, me fugiu agora o tamanho do morro, mas lá é área de onça, né, cara? Onça pintada, tem a onça negra lá, que é muito bonita. Pouca gente viu, mas existe. Então a gente meio que tem que tomar cuidado lá também, não pode ser assim, solto. É complicado mesmo. E eu acho que é uma coisa interessante esse ponto, escolher bem o lugar mesmo, porque
vai mudar completamente a sua foto. Às vezes você pega uma face, tem lugares, por exemplo, que eu já fui mais de uma vez para tirar foto, que uma das faces da montanha ali, eu não conseguia tirar, porque ou tava com nuvem de um lado, ou é porque não tava legal e tal. E aí, às vezes, você vai várias vezes no mesmo lugar e você consegue tirar fotos diferentes. Isso é muito bacana, sabe? Essa fotografia, ela é bem surpreendente nesse ponto. Às vezes você tira uma foto e você fala, essa foto aí não vai dar nada não, vou fazer aí que se dane. Quando você vai falar, caraca, que foto da hora, sabe? Que coisa bacana que eu consegui capturar. E você meio que se conecta assim com o universo, sabe? É bem interessante isso mesmo. Você vê que como a gente é pequeno, né? Perto de tudo isso. Olha, eu vi recentemente, porque eu comecei a pesquisar muito sobre fotografia de natureza, longa exposição, filtros ND para fazer aquele fotografia da água, né, para ela ficar meio leitosa e tal. Sim. E eu vi que existem alguns filtros que tentam filtrar essa poluição visual, né, da luz, né? Eles tentam dar uma filtrada nessa luz amarela que a gente tem na cidade e tal. E justamente voltado para a astrofotografia. Eu nunca usei. Para mim é uma coisa nova que eu vi recentemente. Mas é um valorzinho meio salgado. Eu achei meio louco. O polarizador já ajuda bastante, tá? Porque a luz, basicamente, a maioria das luzes que a gente usa são luzes polarizadas, né? Então o filtro polarizador mata muito isso. Mas o filtro polarizador, ele já é um pouquinho mais caro, né? Não é uma coisa assim absurda, mas é um pouco mais caro. E quanto maior a tua lente, mais caro vai ser. Aqui, a minha Rokinon aqui 14 1.4, 24 1.4, ela já tem uma abertura absurda ali, ó. A lente é enorme, então eu nem lembro qual que é o tamanho, mas ele deve ter pelo menos uns 50 milímetros ali o filtro. Então, os filtros maiores encarecem pra caramba, mas sobe muito rápido o preço. Então, por isso que tem que. Se você quer pegar um filtro ND, o filtro ND para essa câmera é uma fortuna, porque é muito grande, né? Eu tenho um polarizador aí, dá uns efeitos bem legais o polarizador para matar esse tipo de coisa, mas aí pode ser que dependendo do filtro ele mate um pouco também alguma iluminação que você queira pegar ali do céu. Mas são os famosos trade-offs, né? Você não pode ganhar em tudo, né? Tenho visto um pessoal fazendo foto da Lua com o empilhamento de foco, e fala, não, eu fiz 2.000 imagens aqui. Eu joguei tudo ali no meu supercomputador da NASA e ele empilhou tudo e... Olha, o empilhamento de foco é uma coisa que não é novidade, né? Uma coisa que a gente faz na fotografia de natureza, na fotografia macro. A gente faz ali na fotografia de interiores. Às vezes o interior é muito pequeno e a gente não consegue manter uma profundidade de campo legal, então a gente faz... Mas a gente faz 3, 4, 5 fotos para fazer esse empilhamento. Mas eu vi que o pessoal da astrofotografia chega a um ponto meio louco aí também, né? Eu já vi, eu não sou o melhor pessoa pra fazer empilhamento, eu vou ser bem sincero porque eu fiz muito, muito pouco. E ainda não cheguei num resultado que eu gostaria de chegar. Mas eu já vi a gente fazendo empilhamento com mais de 100 fotos já, entendeu? O cara fala, ó, você faz aqui 100, 150 fotos. O problema é que você fazer empilhamento, primeiro você precisa ter um computador realmente muito forte e a tua foto tem que estar muito boa, porque senão fica uma tragédia, né? Não adianta você empilhar um monte de foto e uma tá mais ou menos, a outra tá não sei o que lá, e você tem um conjunto ruim, né? Então, tudo se você tiver um conjunto ruim, teu empilhamento vai ficar uma porcaria. Quem utiliza muito empilhamento é os caras que já estão num nível bem legal, assim mesmo, e começam a tirar umas baita fotos, e aí você tem que manjar bastante de Photoshop ali. Eu acho que, eu sou da filosofia de usar o Photoshop para editar usando o Camera Raw, entendeu? Eu não sou muito fã do Lightroom, apesar de ele ser o que todo mundo usa ali na maioria das vezes. Eu acho que o Photoshop ele tem algumas outras coisas que, se eu precisar fazer, se eu tiver no Lightroom, eu tenho que passar pro Photoshop, entendeu? Então eu já tô meio lá e já resolve muitas coisas. Mas a edição é uma coisa muito importante nessa parte. Não adianta se você vai tirar a foto e vai sair ali no teu viewfinder ali, você vai falar, nossa, ficou lindo. Aí você põe no computador, tá uma merda. Isso é normal. E aí você tem que trabalhar essa foto, você tem que trabalhar contraste, tem que trabalhar balanço de branco. Às vezes você quer mexer no balanço de branco, às vezes não. Às vezes você quer deixar mais quente, mais frio. Às vezes você tem que mexer na exposição, às vezes você tem que baixar a exposição, aumentar os pontos brancos para dar destaque, aumentar a nitidez, diminuir a nitidez. E por aí vai. A edição da foto, às vezes eu demoro mais tempo editando a foto, às vezes leva 1, 2, 3 horas para editar uma foto.
vai ficar do jeito que eu quero mesmo, porque dá trabalho. Se você for para empilhar, às vezes os caras demoram bem mais tempo que isso. Olha, às vezes o pessoal que tá ouvindo, o pessoal mais leigo na fotografia, não sabe. Mas a gente fotografa em RAW. O que é o RAW? É um arquivo cru. A câmera pega, para falar a verdade, o RAW não é nenhuma imagem. Ele é um conjunto de dados que a câmera capta e joga no cartão. Aquilo que você vê no monitor da câmera é uma interpretação que a câmera faz daquele arquivo. E o que o Photoshop, o que o Lightroom mostra pra gente também é uma interpretação deles referente àquele arquivo. Então as pessoas pensam, mas o que você pega lá uma foto e você tem que passar horas editando ela? Você fala, cara, isso é o normal. O que a gente passa horas editando numa foto para deixar ela o mais bacana possível, o seu celular faz automaticamente sem você saber. Sim. Porque o seu celular também capta a foto em RAW e ele já faz uma edição, compacta a imagem, transforma em JPEG e te mostra no visor. O que a gente... Mas eles não te dão essa opção, né? Você nem sabe que é RAW, você não sabe que aquilo acontece. Mas o que a gente edita milimetricamente no nosso computador, o seu celular faz a moda caralha rapidamente e entrega pra você. Hoje em dia, Gilson, eu vou ser bem sincero, eu tenho um iPhone aqui, o 11 Pro Max. A qualidade de foto desses celulares top de linha bota em xeque muita DSLR por aí, viu? É uma coisa impressionante. Já tirei cada foto com esse celular, que é absurdo, cara. A gente não pode negar que os smartphones evoluíram absurdamente e que eles estão entregando aí uma capacidade de foto muito legal. Uma coisa que não ganha, na minha opinião, com o celular é profundidade de cor. Profundidade de cor nenhum celular vai ter o que uma câmera vai ter. Porque o sensor é muito menor e tudo mais, né? Então não vai ter como. Sim. Mas é impressionante. Mas aí a gente passa muito tempo editando a foto porque a gente tem a possibilidade de fazer essa... né, de brincar ali, fazer um ajuste fino. Aí eu só queria dizer que tem um bando de babaca, fotógrafo babaca, que fala, não, eu não edito minha foto porque eu sou igual os caras da época do filme, ela tem que sair pronta, ela tem que sair pronta da minha câmera, tá? Eu fico olhando esse pessoal falando e eu olho pra ele e falo, seu babaca, você não sabe editar sua foto. Porque os caras da época do filme, eles faziam a foto lá no filme e o cara que ia revelar essas fotos é que fazia a mágica. Ele que fazia essa parte. Ele que ia fazer uma edição, porque se você procurar na internet, você vai encontrar lá fotos do Cartier-Bresson sem edição. O filme revelado cru. E como ela ficou depois do cara que fez a edição, transformou ela. Até porque o primeiro Photoshop, e até hoje, muitas daquelas ferramentas que tem ali do lado esquerdo são ferramentas que existiam no estúdio de revelação fotográfica. E foi transportado para lá e elas fazem a mesma coisa que o cara da revelação fazia. Então, isso não existe. E que se você aí que está ouvindo, ouvia um fotógrafo falando desse jeito, só pensa o seguinte, olha só, o Gilson disse que esse cara é um babaca. E ele não sabe o que ele saudosista. E ele não sabe o que ele tá falando. Olha, eu não sou a pessoa que tirou milhões de fotos, porque eu realmente não trabalho com isso, eu sou um pro amador ali, um cara que é amador, mas que leva bem a sério essa parte. Eu devo ter, acho que aí uns 30, 40 mil cliques ali, por aí. Mas eu tirei uma foto só, que eu só precisei dar uns 5 pontos de saturação. Que eu falei, ó, essa foto eu não preciso editar. Em mais de 40 mil aí que eu tenha tirado. Porque é uma situação, cara, é tipo agulha no palheiro, entendeu? É muito difícil você ter uma foto que você fala, não precisa editar, entendeu? É muito raro. A menos que seja uma foto irrelevante, entendeu? Foto de evento, por exemplo, tem foto que realmente não... né? Mas quando você tá falando uma parte mais artística mesmo, é até interessante, essa foto que eu tirei foi em São Francisco não, em Santa Mônica, nos Estados Unidos, que eu tirei, eu tava num pier em Santa Mônica, aquele famoso pier de Santa Mônica, e eu sempre gostei muito de panning, você sabe o panning, né, que é você focar num ponto em movimento e desfocar o fundo. Consegui fazer isso com na Fórmula 1 quando eu fiz também, é um tipo de fotografia que eu adoro, assim. Faria isso pra caramba, tanto quanto a sua fotografia. E eu consegui tirar foto de uma gaivota passando na minha frente, mas muito rápido. E esse panning, ela focou bem pouquinho assim, só no corpo ali principal ali da gaivota, mas todo o resto ficou um panning incrível. Porque tava um dia de sol, com um mar super lindo.
Mas foi uma foto, cara, que eu consegui fazer isso. Porque é muito, muito difícil. Então não tem que ter esse medo, né? Pô, edita. Tá ali. A edição de foto boa só melhora a foto. Cara, dá pra fazer astrofotografia com celular? Cara, dá. Depende do celular. Se você tiver um celular que tira foto em RAW, ajuda muito. Hoje em dia tá se tornando comum, graças a Deus. Eles estão começando a fazer, as fabricantes ali, estão começando a fazer celulares que tem essa possibilidade de tirar foto em RAW. Ajuda muito, porque você vai ter que editar essa foto depois. O iPhone, por exemplo, que é o meu caso, ele tem até 10 segundos de exposição. Dá pra fazer algumas coisas, não dá pra fazer tudo, mas já dá ali, tem bastante coisa interessante. Tem celulares, por exemplo, da Xiaomi, que eu já vi, que tem exposições maiores até. Então, se você tiver. A foto é sempre aquela coisa, né? Se você der uma TechPix pra um cara ferrado, um baita de um profissional, um baita de um fotógrafo, ele vai tirar uma bela de uma foto, entendeu? Porque o fotógrafo importa muito mais do que o equipamento. Então, se você tiver uma condição ideal e uma pessoa que sabe operar aquilo ali, você consegue tirar fotos legais. Eu já tirei uma foto ou outra ali legal já de exposição, eu já consegui tirar foto de raio com o iPhone, cara. Então dá pra tirar. Hoje em dia é mais fácil, porque antes como o iPhone, o sensor é muito fraco, ele estourava o sensor antes de conseguir captar a imagem do raio. Hoje em dia você consegue bem mais fácil, porque ele tem uma capacidade de absorver luz muito melhor, o sensor muito melhor. Mas tem como você fazer, sim, só você lembrar das mesmas regras. Exposição a maior que der e lembrar da regrinha do Star Trail. A maioria desses celulares os que tem uma câmera só, que hoje em dia é muito pouco que tem uma câmera só, eles têm basicamente uma 50mm ali. Mas se você tiver uma grande angular, por exemplo, ali você já pode meio que considerar ali como 25, 30, o que seja 30, você já consegue usar a regra dos 500 com 30 ali de distância focal. E aí você vai no mesmo esquema. A qualidade não vai ser tão boa quanto a qualidade de uma lente, de uma câmera, uma câmera reflex, principalmente porque o sensor é muito menor e a lente não tem mesmo sendo lentes ótimas, elas não são tão grandes, lentes absorver menos luz e tal, mas querendo ou não, tem como fazer. E se você, eu acho que é o melhor jeito de começar. Porque, eu acho legal, você só vê as opções do seu celular. Hoje muitos têm, os celulares mais premium todos têm, mas até celulares ali de médio ali, né, de intermediários, já tem uma boa qualidade de fazer esse tipo de foto. Dá sim, eu super recomendo. Eu não sou dessa pessoa que gosta de falar, não, você precisa ter um equipamento super caro, ou você não é fotógrafo só porque você tira foto com o celular. Óbvio que se você vai trabalhar, você vai precisar de uma câmera reflex, os equipamentos mais parrudos. Mas se você só gosta e você pode extrair o máximo do seu celular do que você conseguir. Eu já tirei muita foto muito boa em celular já, mas muita foto boa. É só você saber enquadramento, as mesmas regras de fotografia. Entendeu? É basicamente isso. Não tem que ter desculpa pra não começar, sabe? Cara, muito legal. Eu agradeço muito você por ter vindo aqui, dar esses esclarecimentos loucos pra gente, pra pessoa saber que é possível começar com pouca coisa. E é uma tarefa que precisa de planejamento e às vezes o clima te frustra, mas você não pode, mas você não pode desistir, né? Porque um dia tu vai chegar lá, tudo vai dar certo e você vai sair com uma imagem espetacular. E é uma coisa que enche a gente de orgulho, que enche a gente de satisfação, né? De estar fazendo. Só pra terminar, Jesus, desculpa interromper. Uma última coisa que você tiver oportunidade, isso qualquer fotógrafo que tiver oportunidade, astrofotografia também, é tirar foto de eclipse, tá? É muito raro, tá? É difícil pra caramba. Eu tenho algumas aqui. Não é uma condição ideal de iluminação de nuvem e tal, mas se tiver oportunidade, se tiver uma câmera muito boa, uma telefoto sensacional, provavelmente vai ser a melhor foto que você tirar na sua vida. E um evento que é o único que todo mundo deveria ver. Mas é difícil pra caramba, mas assim, é a recompensa master assim, que você pode ter. Cara, fala do seu canal no YouTube, fala dos podcasts que você participa, faz um jabá aí, pode fazer uma propaganda. Que eu conheci seu canal ontem, cara. Vou falar sério pra você. Ontem eu dei uma olhada no seu canal e achei foda, achei muito legal. Então faz uma propaganda aí pra galera. Bom, eu tenho um projeto hoje que chama Space Orbit. Eu sou um fã de lançamentos de foguete há muitos e muitos e muitos anos já. Mas hoje a gente tem capacidade de acompanhar isso em tempo real. E eu faço acompanhamento de todos os lançamentos que forem possíveis serem acompanhados. Tem lançamentos que não são possíveis porque não tem transmissão, mas a maioria tem.
E eu trago informações sobre o foguete, sobre a carga, sobre a órbita e trazer esse universo maravilhoso dos lançamentos de foguete para pessoas, inclusive, que nunca viram nada. Eu odeio essa história de ser elitista, de trazer 1 milhão de termos técnicos. Às vezes eu dou os termos técnicos sim, porque tem um nível de conhecimento já que me permite fazer isso há um bom tempo. Mas, mesmo assim, a ideia é trazer as pessoas, é quebrar barreiras, é deixar todo mundo participar. Tem dúvida? Pergunta na live, pode perguntar, eu tô lá, tem SpaceX, tem Rocket Lab, tem as missões todas da NASA, que são dessas empresas todas, eu tô sempre lá acompanhando. E também participo lá do podcast Radiofobia, do Léo Lopes, que é editor ali do Jovem Nerd, já faz um bom tempo. Esses 2 projetos que eu toco ali, principalmente hoje, aqui no meu mundinho aí de produção de conteúdo. Vou deixar o link para vocês aqui no texto do lançamento do podcast. Vocês vão lá, confere, pô, é muito bacana, é muito legal. Pô, Radiofobia já é um dos pilares aí da podosfera, né? Tá há tantos anos aí, eu tenho aqui no meu feed e tal. Admito para vocês que essa pandemia é meio difícil. A gente tá ouvindo todos os podcasts que a gente gosta, mas a gente tenta se atualizar, a gente tenta estar acompanhando essa galera. Pedro, muito obrigado pela sua presença, por você ter disponibilizado aí uma horinha pra gente conversar sobre um tema tão bacana. E a gente tá sempre aí aberto para outros assuntos, para outras participações. É só você querer que a gente tá por aí. Opa, eu aceito. Falar de fotografia junto com foguete é coisa que eu posso falar o dia inteiro. Gente, obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra daqui 15 dias aqui em mais um episódio do Câmara Escura. Falou!